ouvindo o Deus da palavra. Nós temos um momento em que ouvimos a exposição da palavra do Senhor, essa palavra que gera vida, nos transforma. Está nessa manhã conosco o reverendo Emílio Garófalo, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana Semear, igreja filha da Igreja Presbiteriana de Brasília. Hoje ainda não estamos naquele convite em que a igreja vem para participar do nosso momento de celebração do jubileu. Mas o reverendo Emílio foi convidado dentro do nosso projeto dos 500 anos da Reforma. Por isso ele está aqui, trará a mensagem agora e logo depois também a classe conjunta falando sobre Reforma Alemã. Nesse momento específico agora do nosso culto, o tema é graça realizadora e vamos ouvir acerca dessa palavra. Convido para ele vir aqui, nós vamos orar com ele. Pai, nós precisamos do Senhor para ouvir a Tua voz. É o Senhor que nos fala ao coração. E o Senhor levanta nessa manhã nosso querido irmão reverendo Emílio, que ele seja instrumento em Tuas mãos para trazer as Tuas verdades, que Teu Espírito abra nossa mente, coração, ouvidos para recebermos e vivermos a partir do Teu ensino. E tudo isso para a honra, glória do Teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Obrigado, querido. Quero saudar os irmãos, as irmãs, no nome santo de Jesus. É uma alegria estar aqui com vocês. É sempre bom a sensação de voltar para casa. Como o pastor Weber falou, a nossa igreja, Presbiteriana Semear, é filha desta igreja, e a filhinha mandou beijo. Mandou dizer que está com saudade, que quando quiser passar para visitar, pode visitar a filhota. Trago saudações de todo o conselho, de toda a igreja. E para mim, em particular, também é voltar para casa, pois nessa igreja eu cresci, nos tempos que esses bancos ainda não tinham essa parte acolchoada, era só madeira dura, ajudava a gente a ficar mais acordado, mais atento e tudo, menos confortável. Mas hoje é bem melhor, muito bom estar aqui. Aqui cresci, aqui fui ordenado ao ministério, aqui casei. Então é sempre bom vir e rever tantos de vocês e, ao mesmo tempo, conhecer outros. É uma honra. Agradeço ao Conselho da Igreja pelo convite e convido você a, sem demora, a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1, nós vamos lidar nesta manhã apenas com 2 versículos. Já pensando em termos do que trataremos na nossa escola dominical, estes 2 versículos talvez sejam os mais importantes da reforma. Romanos 1, 16 e 17. Por que nós fazemos culto da reforma? Quase todo ano, várias igrejas protestantes têm o seu culto da reforma. Por que tem tanto evento celebrando os tais 500 anos da Reforma nesse ano, no Brasil para todo lado, no mundo para todo lado? Será porque a gente considera Calvino, Lutero, essa turma, tanto que a gente quer ficar falando deles o tempo todo? Será que é porque eles se tornaram os santos do protestantismo? Não. A razão pela qual nós fazemos culto da Reforma e celebramos 500 anos da Reforma não é para celebrar os homens e mulheres e o que eles fizeram nesse tempo, mas para celebrar o que eles redescobriram. Essa turma encontrou um tesouro que eles não podiam guardar só para eles. Eles passaram esse tesouro adiante e nós não podemos parar de falar desse tesouro. Eu trouxe para vocês hoje aqui. Escute com fé a leitura do tesouro. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Oremos. Senhor, nós pedimos que o Teu mesmo Espírito que inspirou o apóstolo Paulo a registrar essas palavras para a posteridade, que esse mesmo Espírito nos visite e nos trabalhe nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Querido, querida, eu sei que você sabe que você é inadequado. Eu sei que você sabe que quando as pessoas te elogiam e falam coisas bonitas a seu respeito, lá no fundo vem aquela dúvida às vezes, se ao menos ele soubesse de como eu sou realmente.
Talvez você ainda esteja vivendo um pouco no auto-engano de que você é uma pessoa bastante legal e bastante adequada, e que Deus deve estar bastante feliz com você. Mas eu te pergunto se as suas conversas do WhatsApp dessa semana fossem impressas no boletim aqui da igreja, e você chegasse e descobrisse que está tudo ali. Você viraria e sairia correndo? Você entraria confiante? Se você soubesse, por exemplo, que alguém andou gravando os seus sonhos, esses que você passa o dia sonhando acordado, no trabalho, em casa, aquelas coisas que você fica imaginando, se os segredos lá do teu coração fossem expostos, aquelas coisas indizíveis, aquelas coisas que nem a tua esposa nem teu marido sabem que você pensa, será que você continuaria se sentindo assim, adequado? Lutero tinha um grande sentimento como esse, de que ele era inadequado. Tinha algo que fazia Lutero tremer. Ele tentava de tudo para agradar a Deus, ele tentava de tudo para ser adequado. Ele entrou num monastério, ele se confessava diariamente, ele fazia orações, ele fazia vigílias. Quando ele lia a Bíblia, em particular essa passagem que eu li agora para vocês, a justiça de Deus, gente, isso deixava Lutero apavorado. Ele odiava a ideia da justiça de Deus, porque ele sabia muito bem que ele era incapaz de ser justo com seus próprios esforços. Por mais que ele tentasse, olha, ele tentava mais do que a gente. Ele ouvia falar na justiça de Deus e sabia, eu não vou chegar lá. Eu não vou chegar no ponto que Deus espera. Ele lia os 10 mandamentos, por exemplo, e se via um fracasso completo em tentar guardá-los. Ele via a justiça de Deus como um tormento, como um objetivo inalcançável. Como que eu vou agradar a Deus? Era o anseio do coração desse homem. Nós todos lutamos com esse anseio de sermos agradadores de pessoas. A gente quer que as pessoas gostem de nós. Isso é um reflexo no seu coração de uma necessidade superior que você tem de agradar o próprio Deus. Talvez você que está aqui hoje só pense em Deus como uma ameaça, como Lutero. Talvez você escute falar do Evangelho, escute da Bíblia e fale assim, é um Deus tentando me derrubar, tentando pronto para me punir. Hoje você vai ver que eu tenho boas notícias para você. Hoje nós vamos ver por que você não precisa nem ter medo do Evangelho e nem ter vergonha dele. Talvez você seja desses que veja a reforma protestante primariamente como um evento social, uma luta por poder ou questões econômicas, coisas que estão envolvidas, sim, como tudo que nós fazemos, mas no coração da reforma está a luta pela verdade desses 2 versículos. A verdade que é ensinada aqui claramente. Hoje, em resumo, hoje de manhã, veremos que no Evangelho aprendemos a justiça de Deus em Cristo, que recebemos pela fé somente. De novo, é o resumo. Pegou isso, pegou tudo. No Evangelho aprendemos acerca da justiça de Deus, que recebemos pela fé somente. A gente vai ver isso em 3 partes. Primeira coisa a considerar é o seguinte, o Evangelho é o poder de Deus, é o que está aí no verso 16, olha na sua Bíblia. Não me envergonho do Evangelho, por quê? Porque é o poder de Deus. Veja, o que é ser poderoso? É ser capaz de fazer coisas difíceis e especiais. As crianças aqui presentes poderiam me falar bastante de vários poderosos. O Hulk é poderoso porque ele é fortão. A Ladybug é poderosa porque ela consegue lutar contra o mal. A Mulher Maravilha é poderosa porque faz isso ou aquilo. E nós temos um sentido de quem é poderoso de fato na nossa nação. Quem manda e desmanda, quem faz e acontece. E a Bíblia insiste que o Deus da Bíblia, o Deus Criador, ele é todo-poderoso, e esse poder se vê de formas inúmeras, na sua criação, na sua providência, a maneira muito sábia pelo qual ele guia todos os atos históricos. Jesus mostrou um tipo de poder também incomparável na sua vida, não é verdade? Poder sobre a natureza, mandando os ventos se calarem. Poder sobre as enfermidades, mandando paralíticos andarem. Poder sobre os demônios, poder até mesmo sobre a morte. Ele mostrou o seu poder ainda no serviço que ele fez. O mais poderoso de todos deixou a sua glória, encarnou e habitou entre nós. E aqui, ainda no começo da sua famosa carta aos Romanos, Paulo traz essa realidade fascinante. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho que a gente ouve tanto, palavra tão comum nas nossas bocas, entenda, ele não é de maneira nenhuma o resultado do esforço humano. Ele é o poder de Deus. Não é o poder da gente fazendo alguma coisa. Não é o poder de um sistema religioso interessante que a gente bolou. Há diversos sistemas religiosos que tentam mostrar como que você vai agradar a Deus, se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você der dinheiro, se você comprar tal coisa, se você fizer uma peregrinação, se você se flagelar, comprar o favor de Deus. Como que a gente vai fazer que Deus seja propício para nós? Mas Paulo explica para você nessa manhã, o Evangelho é o oposto disso. O Evangelho é o poder vindo de Deus. Não é algo que você atingiu. Não é algo que a gente consegue. Não é uma invenção da igreja.
Não é nada que você seja capaz de fazer para agradar a Deus, que nem Lutero pensava. Nós, seres humanos, somos muito inteligentes e capazes de tantas coisas, e a gente tende a achar que se a gente se aplicar, se a gente botar recurso suficiente, recurso mental, recurso financeiro, a gente resolve qualquer parada, qualquer problema. Basta a gente ter o financiamento, o tempo, o orçamento adequado, e a gente vence. Ainda não curamos o câncer, mas a gente chega lá. A gente ainda não tem energia limpa e barata para toda a humanidade, mas a gente chega lá. Essa é a ideia de uma humanidade triunfante avançando. Mas não importa, queridos, quanto nós sejamos capazes de resolver os probleminhas desse mundo, nós nunca teremos capacidade de resolver o problema da nossa culpa diante de Deus. Essa solução só pode vir diretamente do Senhor. Eu imagino que você já tenha visto na televisão imagens de tornados. Quando eu e minha esposa, Annelise, morávamos lá no Mississippi, no sul dos Estados Unidos, era uma constante, alerta de tornado, confusão, sirene, corre para casa, se tranca no banheiro, aquela farra, aquela coisa assustadora. E você já deve ter visto, vem aquele redemoinho, aquela coisa impressionante, derrubando casa, arrancando árvore, virando carro, as pessoas correndo, aquele medo, aquele pavor. Eu imagino, então, um tolo tentando parar e falar, pare aí, tornado, fique no seu lugar. Certa vez, eu e a Annelise fomos ajudar com um grupo da igreja, um pessoal que havia tido a sua casa, a sua região devastadas, foi um pessoal lá fazer um esforço de reconstrução. E um dos senhores que estava ali, na casa destruída, a gente perguntou, mas o senhor ficou em casa na hora do tornado? Ele disse, eu fiquei, porque eles sempre passam ali na rua de baixo, eles nunca vêm aqui na minha, não. Que confiança! Ficou lá no quintal olhando o tornado chegar, quando viu que estava em cima, veio. Você pensa que você seria capaz de parar um tornado com suas mãos? Ordená-lo com sua boca, aquieta-te. Seria mais fácil você fazer isso do que você fazer o que é necessário para você atingir a salvação. Jesus Cristo, entretanto, que sim, tem poder para parar tornados com a sua voz, veio para viver de uma maneira que agrada a Deus. Veio para trazer o seu poder e dá-lo para nós, seu povo. Queridos, a igreja precisa viver na dependência desse poder, na dependência do poder do Evangelho. Sem o Evangelho a gente não tem nada. Sem o Evangelho para oferecer todo domingo, nós não temos nada. Quando igrejas começam a achar que são os seus programas, suas atividades e refeições comunitárias, sua pregação, sua música de qualidade, que essas coisas são o poder da igreja, nós estaremos rumando para o fim. Nós estaremos seguindo o mesmo caminho de Roma naquela época. Todas essas coisas podem ser boas e úteis, mas se não for pela ação soberana de Deus, nada disso terá resultado algum. Isso faz com que a gente aprenda a viver humilde. O Evangelho é o poder de Deus. A gente só aproveita. Essa era a primeira coisa para a gente considerar hoje. Somente pelo poder de Deus é que existe Evangelho. E o Evangelho é poderoso para cumprir o seu objetivo. Tá, mas para que então? O que é esse poder? É poder para curar toda a dor de cabeça que um crente tiver? É poder para fazer você ter o carro do ano? É poder para te dar o emprego dos sonhos? É poder para te dar a vitória nas lutas diárias? Gente, isso é peixe pequeno. É para algo muito mais sério. É o poder de Deus para a salvação. E assim a gente vai para o nosso segundo ponto. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Tá, mas salvação de quê? Uma das dificuldades contemporâneas das pessoas entenderem a boa notícia do Evangelho é que elas não entendem a má notícia da perdição. Ninguém vai entender a necessidade de ser salvo, de se esconder em Jesus Cristo, se não entender primeiro que está em apuros. Você sabe muito bem que vivemos em tempos de uma moralidade fluida. Cada um faz o que é reto aos seus próprios olhos. A descrição lá de Juízes se encaixa muito bem no nosso tempo. A gente vive num tempo em que a palavra pecado é desgastada, foi muitas vezes substituída na cabeça das pessoas, por necessidades, por autoestima, por ego, por isso ou aquilo. Todo tipo de pecado é jogado na conta da sociedade. Não foi a sociedade que me fez fazer isso. Foram meus pais que me fizeram isso. Foi a criação que eu recebi. Foi o FMI, foi quem gravou a minha conversa. Foi quem fez a delação premiada contra mim. A gente bota a culpa em todo mundo, menos a gente assumir. Lutero, entretanto, entendia muito bem as exigências da lei. E ele sabia muito bem que, embora ele tentasse, ele não conseguia escapar. Mas talvez você ainda esteja aqui hoje achando que, de alguma forma, você vai escapar. Queridos, nós precisamos insistir na lei de Deus na nossa sociedade contemporânea. As pessoas precisam entender que elas são devedoras contra Deus. Elas precisam entender o que é pecado. Elas precisam entender que é uma má notícia. Deus está irado com a humanidade. Se elas não entenderem a má notícia,
a boa notícia não vai parecer tão boa assim. Lutero achava que talvez fosse possível escapar, a gente acha isso. A gente acha que uma molhada da mão do guarda vai resolver, que conhecer a pessoa certa lá naquela secretaria ou lá naquele tribunal vai te fazer furar fila e atravessar o seu processo. A gente acha que um errinho processual vai nos livrar da cadeia. Mas trata-se aqui, queridos, de uma situação sem escapatória. Todos nós, seres humanos, em todas as eras, em todos os lugares do mundo, estamos diante do Deus Santo, do Deus vivo. E não tem pechada, não tem suborno, não tem erro de processo, não tem acordo de extradição, não tem habeas corpus, não tem nenhuma maneira de nós nos livrarmos desse problema. Se você não perceber a seriedade da sua situação, você não vai ver nenhuma necessidade de se abrigar em Jesus Cristo. Talvez seja o seu caso aqui hoje. Muita gente acha que a pior coisa do mundo é a ira do diabo. A ira pavorosa do diabo. Mas não é, não. A Bíblia diz que a coisa mais apavorante desse mundo, sabe qual é? Cair nas mãos do Deus vivo. É o que o autor dos Hebreus diz, lá em 10:31. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É disso que você precisa de salvação. Você não precisa ser salvo da pobreza ou das mazelas sociais. Você não precisa ser salvo dos seus sofrimentos cotidianos. Você não precisa ser salvo nem mesmo das mãos do diabo. Você precisa ser salvo da ira santa de Deus. E Lutero entendia isso muito bem. Essa é a maior necessidade que nós temos. E a boa notícia que vem quando a gente traz essa má notícia é que o Evangelho é o poder dado por Deus para nos salvar da própria ira desse Deus. Deus nos mantém, Deus nos dá a sua própria justiça. E a sua justiça se mostra, como diz o verso 17, no Evangelho. Visto que a justiça de Deus se revela aonde? No Evangelho. Deus se mostra justo. Ele é o padrão de justiça, coisa maravilhosa e terrível ao mesmo tempo. Deus é o padrão de justiça. Não é o Supremo Tribunal Federal, não é a Constituição do Brasil. O padrão de justiça, de certo e errado, é o Deus vivo e trino. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso porque isso serve para acalmar os nossos corações e nos lembrar que os corruptos, os perversos, os assassinos, os pervertidos, todos serão punidos. Ainda que pareça que escaparão, não vão escapar da ira divina. Mas, ao mesmo tempo, isso é terrível, porque a Bíblia nos mostra que, lá no fundo, nós também somos essas coisas. Quando a gente odeia o nosso irmão, nós também somos assassinos. Quando a gente deseja outra mulher, nós também somos adúlteros. Quando a gente coloca qualquer coisa no lugar de Deus, no nosso coração, nós também somos idólatras. E assim vai. Mas o verso 17 traz a boa notícia para a gente. Ele diz que a justiça de Deus se mostra no Evangelho. Voltemos para Lutero. No seu medo, na sua raiva contra Deus, ele via apenas um lado da questão. Ele entendia, sim, que Deus é santo e justo, e ele entendia bem que ele precisava de perfeição para ser aceito por Deus. O sistema romanista da época, ainda como hoje, ensinava que ele tinha que, de alguma forma, merecer esse favor. Seja fazendo penitências, seja passando por privações ou sofrimentos, que, de alguma forma, por peregrinações para Roma ou o que fosse, ele alcançaria esse nível de santidade. Mas Lutero era honesto demais. E no seu coração ele entendia que essas coisas não estavam resolvendo. Mas um dia, estudando esses dois versos, estudando esse mesmo tesouro aqui diante de você, ele entendeu. Ele entendeu. A justiça de Deus se mostra no Evangelho. O que é isso? A justiça de Deus continua tão exigente quanto antes. Deus não abaixou a média para ver se a gente passa. Não é isso. Mas o próprio Deus providenciou o pagamento necessário no Evangelho para que nós recebêssemos a justiça que Ele mesmo exige. Essa é a boa notícia. Jesus Cristo, o justo, enviado por Deus Pai, para morrer por pecadores como eu e você, para viver por pecadores como eu e você. Quem é justo? Só Deus é justo. Mas, além dele, justos são todos aqueles a quem Deus declara no seu santo tribunal como sendo justos, aqueles que, nas boas novas de Cristo, recebem em seu favor essa mesma justiça. Aqui que vem a doutrina central da reforma, a ideia da justificação pela fé somente. Talvez essa expressão te assuste um pouquinho, mas o que ela traz é muito simples, não tem por que não entender. É uma transação de mão dupla. Jesus recebe algo nosso e Jesus dá algo dele para a gente. É só isso, justificação pela fé. Jesus dá alguma coisa para a gente e a gente dá algo nosso para ele. O que é? O que a gente dá para ele? Nosso pecado, nossa culpa. E ele vai e sofre aquilo que cabia a nós sofrer.
E o que ele dá para a gente? A sua justiça, o seu mérito. No Evangelho nós temos demonstrado claramente a justiça de Deus sendo entregue para você, cristão. De forma que Deus olha para você e te vê com a mesma justiça que Ele vê o seu filho, coberto de Jesus Cristo. Deus olha para você, cristão redimido, e vê o seu filho Jesus Cristo. Você agora é livre. Não mais para tentar agradar a Deus com suas boas ações, mas agora revestido de Jesus, você pode viver a vida em abundância da graça de Deus, de obedecer a sua palavra. Isso é o Evangelho. Lá em Gálatas isso fica muito claro também. Paulo era um homem muito parecido com Lutero nesse aspecto. Antes da sua conversão, ele também achava que tinha que conquistar a justiça de Deus por meio das suas boas obras. Mas no caso de Paulo era pior. Porque Lutero reconhecia que ele não conseguia. Paulo, entretanto, achava que conseguia. E talvez você que está aqui hoje seja mais parecido com Paulo. Você analisa a sua vida e você compara com seus vizinhos e com a turma da igreja e pensa, sabe que eu estou bem? Sabe que eu sozinho acho que eu consigo? Um ardoroso fariseu, Paulo, cheio de um senso de justiça própria, um perseguidor da igreja. Mas um dia, o Senhor Jesus o pegou na curva pelo pescoço e o converteu e falou, Paulo, agora você é meu. E Paulo entendeu isso, e Paulo foi quebrado por esse evangelho. Paulo viu que a justiça que ele tentava produzir para si mesmo não valia de nada. Mas ele recebe com alegria a justiça dada por Jesus. E Paulo levou isso tão a sério que quando a igreja lá dos Gálatas começou a brincar com essa história, começou a querer acrescentar algumas boas obras ao evangelho, Paulo se enfureceu. Paulo escreveu uma carta brabo, falando assim, ô Gálatas, vocês estão malucos? Quem enfeitiçou vocês? Quem está fazendo vocês deixarem o bom e santo evangelho? Certa vez o próprio Pedro, seu colega, começou a esmorecer, começou a aceitar as exigências dos judaizantes, e Paulo foi lá e deu uma bronca no Pedro, resistiu-lhe face a face. Porque nada, queridos, nada pode encobrir esse santo evangelho, esse tesouro de que o evangelho é o poder de Deus, de que no evangelho a gente recebe a justiça de Deus, de que o evangelho salva. E salva completamente. Você que está aqui hoje, você compreende a sua necessidade de salvação? Você compreende que ela é oferecida nesse evangelho? Você compreende que se não for com esse santo evangelho, você está desnudo diante do Deus vivo, com seus pensamentos, suas ações, sua história expostos? Como que você vai receber esse benefício? Nosso terceiro e último ponto. O evangelho é para todo aquele que crê. Olha a ênfase que Paulo dá na fé. Veja, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Só isso? Crê. Primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, e note novamente a crença de fé em fé. Começa com fé, termina em fé. Como está escrito, o justo vive pela fé. Queridos, é muito importante que você entenda que o caminho de salvação em toda a história da humanidade sempre foi o mesmo. A fé. Às vezes o povo de Deus se confunde e acha que tem dois caminhos de salvação, que um é por ser judeu e outro é por ser crente em Cristo. Nunca foi assim. Todos aqueles em toda a história, desde Adão em diante, que foram salvos pela fé na promessa do Messias, alguns olhando para frente, na expectativa da vinda do Messias, e outros olhando para trás, olhando para o Messias que já veio. Deus selecionou um povo no tempo e no espaço, a gente vê isso no Antigo Testamento, Israel, mas não porque Israel era mais importante ou qualquer coisa assim, apenas porque ele selecionou um povo para servir de povo que anunciaria para todas as nações as boas obras. Não porque eles fossem melhores ou superiores. E aqui Paulo fala disso, primeiro chegou aos judeus, e a partir dos judeus deveria chegar a todos os gentios ou gregos, somos nós, todos os outros povos. E mesmo no Antigo Testamento fica muito claro que gente de fora de Israel podia vir e ser salvo, bastaria crer. E a gente tem alguns exemplos muito interessantes disso. A gente tem a moabita Ruth, a gente tem Raabe de Jericó, a gente tem alguns exemplos de pessoas que creram no Deus de Israel e se juntaram ao povo de Israel. Salvação é pela fé desde o princípio. Ninguém nunca foi capaz de fazer o bem necessário para ser salvo. A fé sempre foi o instrumento utilizado por Deus, desde o princípio. Entenda, Paulo aqui não está trazendo uma novidade. Se você olhar aí nas suas notinhas ou conexões na própria Bíblia, você vai ver que Paulo está citando um profeta do Antigo Testamento quando ele diz o justo viverá por fé. Ele está citando o profeta Abacuque.
O profeta fez naquela época um contraste muito interessante entre aqueles que confiavam em si mesmos e aqueles que Deus considerava justos. Os que confiam em si mesmos não têm vida eterna. Os que confiam nas promessas de Deus têm. O justo vive, tem vida, pela fé. Fé é o instrumento que Deus usa para dar para a gente a salvação. E veja, ele insiste, todo o que crer será salvo. E sabe o que significa todo o que crer? Todo. Todo aquele que crer, sem falta. Seja ele judeu, seja ele grego. Ah, pastor, mas será que se um adúltero crer, mesmo um adúltero, você diz um adúltero como Davi? Sim, se ele crer será salvo. Ah, mas mesmo um mentiroso compulsivo, você diz como Jacó? Sim, se ele crer, ele será salvo. Ah, mas mesmo uma prostituta, garota de programa, você diz como Raabe? Sim, se crer, será salvo. Ah, mas mesmo um assassino, vai? Como Paulo? Se crer, será salvo. Essa é a grandeza do Evangelho, queridos. Ela é oferecida livremente para todo aquele que crer. E a fé é esse instrumento, é simplesmente a forma que a gente recebe. Lembra, a gente sabe muito bem que a gente precisa de certos instrumentos para várias coisas. Para pôr um prego na parede, você precisa de alguns instrumentos. Para ir de Brasília até Goiânia, você precisa de algum instrumento. Seja um carro, seja um avião, seja um trem-bala, ou um tênis resistente em meias secas, mas você precisa de alguma coisa. Quando a gente insiste que a fé é um instrumento, o que a gente está dizendo é o seguinte, não é a fé que nos salva, entenda essa diferença. A fé não te salva. A fé é o meio pelo qual você recebe a Cristo. Cristo é que te salva. Senão a fé acaba sendo simplesmente uma espécie de boa ação, percebe? E por isso que o texto insiste que a fé é em Jesus. A fé aponta para aquele que de verdade pode comprar a nossa salvação. Aquele que tem um martelo nas mãos. Aquele que de fato cumpriu as exigências da lei. A fé não é a razão de sermos salvos. A razão de sermos salvos é Jesus. É o que ele fez, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição. E você precisa, querido, se abrigar nele. Jesus é refúgio bem presente para todo aquele que pela fé disser, eu quero. Mesmo que você tenha um terrível histórico, quem de nós não tem? Você precisa se abrigar nele. Se você crê em Jesus, saiba que você tem essa salvação da qual a Bíblia fala. Certamente você terá a vida eterna. Você vai viver por meio dessa fé. Você vai ser agora capacitado por Deus para viver uma vida santa. Agora, Deus te capacita porque você está revestido de Cristo e o Espírito dele mora em você. E a Bíblia insiste que nada poderá te arrancar das mãos dele. Você entende isso? Você entende que a morte de Cristo é por todo aquele que crer? Se você entender, você vai, como Lutero, abandonar essa vida de andar com medo da injustiça ou do pecado. Você vai poder ser livre no seu coração, porque você vai conhecer o amor de Deus. E sabe do que vai acontecer também? Você vai passar a viver sem vergonha, sem essa vergonha. Paulo diz no começo, eu não me envergonho do Evangelho. Você teria vergonha de algo lindo como o pôr do sol de Brasília? Você teria vergonha de algo poderoso como um vulcão? Você teria vergonha daquele que te salvou quando você não podia fazer nada? Você teria vergonha dos bombeiros que te salvaram do incêndio ou do afogamento? Ter vergonha do Evangelho é ter vergonha de algo mais belo, mais poderoso e mais importante para você do que qualquer uma dessas coisas. Dá para ver por que você não precisa ter vergonha? Não tem nada mais poderoso, mais bonito ou impressionante do que esse Evangelho. Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo mundo que crê em Jesus. Dá para perceber por que Lutero, quando descobriu isso, ficou maravilhado e também ficou enfesado. Como assim vocês estão escondendo essa maravilha de todo mundo? Dá para ver por que Paulo ficou bravo com os Gálatas? Dá para ver por que a gente continua precisando dessas verdades hoje? A gente nunca vai superar a justificação pela fé. Esse é o próprio caminho de salvação. Lutero não deixou para lá. Lutero lutou. Lutero entendeu que a reforma era trazer o Evangelho de debaixo daquele monte de entulho que ele estava escondido e colocá-lo alto para todo mundo ver. Não me envergonho do Evangelho, porque ele me ensinou a viver e me libertou das trevas. Não me envergonho do Evangelho, pois eu era cego, mas agora eu vejo. Não me envergonho do Evangelho, porque eu era o pior dos pecadores, mas agora eu estou revestido de Jesus.
Não me envergonho do Evangelho, porque eu era escravo do pecado. Agora eu sou servo de Jesus, que me ama e se entregou por mim. Você conhece esse Jesus? Você conhece esse poder? Eu espero que fique claro porque que o pessoal gosta de chamar isso aqui tudo de boas novas. Oremos. Te louvamos, Senhor, pelo Evangelho poderoso de Cristo. Te louvamos por tudo que Ele fez ao longo da história, por tudo que Ele fez em favor do Teu povo, e nós pedimos que o Senhor nos dê amor pelo Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, a nos livrarmos das tentativas de alcançarmos o Teu favor por nossas próprias obras. Ajuda-nos, Senhor, a nos reconhecermos pecadores e a agarrarmos com alegria a boa nova de salvação. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Deus os abençoe, queridos.